Somente o céu tem pra dar, por isso meu coração se abre para escutar, por mais difícil que seja seguir tua palavra queremos ouvir, por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Quando começou a ser, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nunca foi nem será um livro fácil de se pôr em prática. Nosso Senhor Jesus Cristo descreve exatamente essa minha afirmação com uma frase muito solene: quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Praticar o Evangelho é, em síntese,
a imitação de Cristo, que obediente ao Pai, o foi até a morte e morte de cruz. Assumir a nossa cruz, que não é tanto abraçar os sofrimentos, as dificuldades, as aflições, os desafios de nossa vida, porque pagão também tem dificuldade, pagão também enfrenta aflição. Qualquer criatura humana, pelo simples fato de existir e passar por essa terra, carrega consigo suas inúmeras dores, suas inúmeras dificuldades de natureza convivencial, familiar, de trabalho, de vizinhança, de saúde, de dinheiro, de dramas conjugais, de afetos, de carências. Isso atinge todo mundo. Tomar a cruz, aqui, no sentido dado por Jesus, significa obedecer ao Pai, enquanto existirmos nesta terra, até ao extremo, a exemplo de Jesus, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E sem dúvida alguma, um dos ensinamentos mais difíceis, não de compreender, mas de praticar, é o mandamento do perdão. O apóstolo Pedro, na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, formula uma pergunta que é muito nossa, sobretudo se a pessoa que nos ofende continua a nos ofender. A ofensa é grave, o prejuízo é enorme, e não temos outra alternativa senão conviver com essa mala pesada sem alça, com esse chato ou essa chata, com esse antipático ou essa antipática, que às vezes pode ser marido, esposa, filho, pai, mãe, vizinho, patrão, bispo, se for o caso, enfim, ninguém escapa. Às vezes também a pessoa não convive mais conosco, magoou-nos profundamente, causou-nos um prejuízo que ainda se arrasta. Quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes. A resposta de Jesus é: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui é preciso uma catequese precisa sobre o que é o perdão, para que, não é que o mandamento vai deixar de ser difícil, continuará sendo difícil. Aliás, diga-se de passagem, no meu caso, se o Evangelho fosse fácil de cumprir, eu preferia ir para o inferno. Eu não quero ir para o céu fazendo coisas fáceis. Eu não quero a salvação como uma coisa que qualquer um pode conseguir. O que é isso? O gostoso do céu é que ele é difícil de ser alcançado. Se fosse fácil, o inferno é o melhor caminho. Pecar é fácil, desobedecer a Deus é fácil, passar a vida sem rezar, sem se mortificar, dar asas às apelações da carne, aos desejos da carne. Isso é muito fácil. Facilidade? Não, obrigado. Eu quero é o difícil. Portanto, depois dessa catequese do perdão, que eu espero que Deus coloque nos meus lábios as palavras inspiradas para dissipar dúvidas e para dar motivos para perdoarmos quem nos ofendeu. Continuará sendo difícil, mas muito difícil. Com a graça de Deus, porém, conseguimos. Primeiro vamos explicar o que não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Eu queria descobrir quem foi que colocou na cabeça, de onde partiu esse crime que identifica perdoar com esquecer.
Onde está na Bíblia que Deus pede para nós esquecermos as coisas? Um bom dicionário ajuda bastante a gente a separar perdão de esquecimento. Sugiro o melhor dicionário do Brasil, que é de um conterrâneo meu das Alagoas, Aurélio Duarte de Holanda. Podem descarregar no computador e no celular de vocês, é de graça. Esquecer é uma deficiência ou uma limitação da mente. Perdoar é um ato do coração, da vontade. São duas coisas diferentes. Esquecer ou lembrar toca a inteligência, o quêmio, como se diz na minha terra. Perdoar ou odiar é uma decisão do coração, vontade. Portanto, perdoar não é esquecer. Quem pensa que perdoar significa esquecer, talvez até hoje viva no drama de consciência. Eu não consigo esquecer, mas é exatamente isso que a Bíblia pede, que você não esqueça. Para ganhar uma passagem para Maceió, aliás, eu estou indo para lá amanhã, mas quem quiser ir a pé a partir de hoje, me diga qual foi o refrão do salmo que nós cantamos ainda há pouco. Das obras do Senhor não se esqueçam. A senhora cantou, e nós cantamos também. Das obras do Senhor não se esqueçam. É claro que é do Senhor. Portanto, para quem quer perdoar e não consegue, peço, nunca esqueça o tapa que levou, a humilhação que experimentou, o prejuízo que teve. Por favor, nunca esqueça. É o primeiro passo. A Bíblia não pede, a igreja nunca pediu para nós esquecermos a mala pesada que nos fez mal, que nos traiu, que nos ridicularizou, que nos causou danos, etc. Por favor, não se esqueçam. É o primeiro ponto. Para que nós perdoemos de coração, é preciso que nos lembremos sempre. Se Jesus no Evangelho diz 70 vezes 7, isso significa lembrem-se sempre para perdoar sempre. Eu dou um exemplo. Uma pessoa sofreu um atentado contra a sua integridade física, uma facada, e ficou uma marca aqui. Já cicatrizou, foram 15 pontos, 20 pontos. Essa marca vai ficar até o fim da vida. Como é que você, olhando para o corpo todo dia, vai esquecer? Está doido? Claro que não. Por favor, se lembre sempre. Agora, lembrar-se é inteligência. Ah, mas quando eu me lembro, eu sinto raiva. Aí já é outra coisa. Quando eu me lembro, eu sinto raiva. Quando eu me lembro, inteligência. Sinto raiva é coração. Aí já é outra coisa. E a simples recordação é indiferente. Prova que você é um ser racional, que você é um ser humano, que se recorda das coisas do passado, boas ou más, mas se recorda. E isso é bom. Significa que sua mente não está decrépita, que você não está tendo espasmos de esquecimento e assim por diante. Parabéns! A Bíblia pede para você não esqueça. Muito bem. Depois, perdoar não significa reconciliar-se. Perdão é uma coisa, reconciliação é outra. Perdão é incondicional e depende só de mim, ainda que a pessoa que me ofendeu não esteja arrependida. Essa é a radicalidade do Evangelho. Ou seja, independente de ela estar arrependida ou não, eu devo perdoar. Portanto, quem pensa que você tem que perdoar, ou seja, tem que voltar a conviver com a pessoa, isso não é correto. Essa passagem não é devida sempre, não é necessária sempre, porque perdão depende de mim, reconciliação depende dos dois. Se os dois não estiverem arrependidos, renovados, se a pessoa que me ofendeu continua no pecado e é uma ameaça para que eu peque, convivendo com ela, eu quero distância dela, eu não quero vê-la nem pintada, porque tal pessoa continua má
continua a serviço do diabo, continua perversa, a presença dela irrita e incomoda. Não há condições de uma convivência sociável com ela. Portanto, para que eu não peque mais, eu quero distância dela. Correto? Portanto, eu posso perdoar uma pessoa e ao mesmo tempo querer distância dela. Amanhã eu vou para Maceió. 3 pessoas em Palmeira dos Índios, que é onde eu fui para, que ainda não se arrependeram do mal que fizeram contra a igreja, que eu quero distância delas. Não quero vê-las nem pintadas, porque continuam malvadas, continuam perversas. Então o Senhor não perdoou? Claro que eu perdoei, porque o perdão é diferente de reconciliação. Quando a pessoa que me ofendeu está sinceramente renovada, é uma nova criatura, arrependeu-se do mal que cometeu, é uma nova criatura, pode-se pensar numa reconciliação. Enquanto isso, a minha obrigação com Deus Todo-Poderoso e com essa pessoa, já se verificou, está perdoada em nome de Cristo. Isso se aplica sobretudo à esposa e esposa. A esposa traída pelo marido, que continua com a amante, aí vem a desavisada e diz para ela: você tem que perdoar o seu marido. Já perdoei. Sim, mas se você não aceita de volta, você não perdoou. Está errado. O perdão é incondicional, mas a reconciliação não é possível porque ele está no pecado. Como é que eu posso aceitar na minha cama um corpo, um marido cujo corpo está sendo prostituído com outra mulher? Eu não posso tolerar isso. Perdoa o fulano e enquanto não se arrepende, siga o seu caminho. Ficou clara a distinção, por favor? Ficou clara? A cabeça de ninguém ainda deu jeito, não é? Graças a Deus. Pois bem, então a distinção entre perdoar e esquecer ficou clara. A distinção entre perdão e reconciliação ficou também clara. Espero. Agora, o motivo para perdoar. Quantos motivos existem na Bíblia para que eu perdoe uma pessoa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: como descobrir na prática se eu perdoei ou não determinada pessoa? E a terceira pergunta: se de fato eu perdoei ou não perdoei, se eu posso ou não rezar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso, para quem não perdoa, é um pedido para ir para o inferno. Quem não perdoa do fundo do coração, como Jesus diz no Evangelho de hoje, e reza o Pai Nosso, mas já está arrumando tanto graveto, tanta madeira, para acender a fogueira onde sua alma vai queimar nas profundezas dos infernos. E vou provar no Pai Nosso o que está escrito. Olha que frase perigosa para quem não perdoa do fundo do coração. E eu pediria a quem não conseguiu perdoar do fundo do coração, é preferível 1 milhão de vezes não rezar o Pai Nosso do que rezar. Pois quem não perdoa do fundo do coração e reza o Pai Nosso está pedindo para ir para o inferno. Perdoai-nos as nossas ofensas, vírgula, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão de Deus para nós só será dado à medida em que perdoarmos do fundo do coração a quem nos ofendeu. Não importa quantas vezes, não importam os danos, não importa a dor, não importam os prejuízos que tal pessoa nos causou ou está nos causando. Não importa se ela está perto ou está longe. Não importa se ela está viva ou se está morta. Portanto, vamos então agora aos motivos que me levam a perdoar. Eu espero que essa homilia seja entendida por quem está aqui presente como uma palavra do próprio Deus. O bispo vai terminar a homilia daqui a pouco.
e vai embora. Espero que Deus Todo-Poderoso coloque no seu coração essa clareza. Só existe na Bíblia um motivo, um único motivo para perdoarmos as pessoas. Motivos fajutos. Não, eu acho que eu vou perdoar porque já faz muito tempo. Isso não é motivo. Até porque tem pessoas que na hora da morte, 30, 40, 50 anos depois, conservam aquele ódio no coração. Tempo não é motivo para perdoar. Motivo fajuto. Depois, não, os danos já foram reparados. Deus já me deu muito mais, então acho que está na hora de perdoar. Isso é ridículo. Achar que o perdão deve vir quando houver uma plena superação dos prejuízos que tal pessoa nos causou. Não há nenhum versículo da Bíblia que legitime tal raciocínio. Terceiro, não, eu vou perdoar porque mamãe, na hora da morte, me chamou e me pediu, meu filho ou minha filha, perdoe fulano, não tenha mais raiva dela não. Ah, tá bem mamãe, eu vou perdoar porque a senhora está pedindo. Que maluquice. O perdão é um ato espontâneo que brota do coração. Se você vai fazer uma coisa a pedido de alguém, você está fazendo isso para agradar aquela pessoa, não está sendo espontâneo, ainda que seja sua mãe. Então qual é o motivo? Dom José, só existe um motivo, e ele está no Evangelho de hoje. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Primeira coisa, esse rei é Deus. Acerto de contas é o nosso julgamento na hora da nossa morte diante de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue seu juízo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos. Ninguém pense que na hora da morte vai adormecer ou vai descer para ficar escondido debaixo da terra do cemitério. Quem vai para o cemitério, não sei que seja considerado, é o corpo, mas a alma se apresenta diante de Deus. E esses empregados, cada um de nós. Quando começou a ser, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna, dívida. O nosso pecado contrai uma dívida infinita com Deus, porque foi a causa da morte de Jesus, o Filho de Deus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Primeiro ponto para sermos curados do veneno do ódio que nos impede de perdoar, a consciência de que nós somos devedores diante de Jesus. Foi o nosso pecado quem fez Jesus sofrer, foi o nosso pecado quem fez Jesus morrer. Cada um, portanto, que pretende ser curado do veneno do ódio, coloque-se como devedor, como culpado, como assassino de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Foram os teus pecados que fizeram Jesus sofrer, foram teus pecados que fizeram Jesus morrer. Por pensamentos, palavras, atos e obras. Os pecados do bispo também. Trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como pagar essa dívida? Isto é, meus pecados fizeram Deus morrer. Como é que se paga uma dívida dessa? Como o empregado não tivesse com que pagar. O patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, imperfeito no indicativo, passado com uma ação continuada: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Até besteira ele fala. Como é que vamos pagar a dívida por termos assassinado Jesus na cruz com nossos pecados? Não há como.
Versículo 27. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Perdoou a dívida sem que ele pagasse. Foi iniciativa de um Deus cheio de compaixão. Escuta no Calvário o que Jesus disse diante dos teus pecados, a causa do sofrimento e da morte dele. Qual foi a frase? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Grava isto. Só existe um motivo para um cristão ser curado do veneno do ódio. Teus pecados gravíssimos causaram um mal infinito a Jesus inocentíssimo, que liberadíssimo, sem que tu merecesses nada, sem que tu fizeste algo de meritório, mas apenas a exemplo do ladrão crucificado ao lado de Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. A desgraça de quem odeia é de nunca se tratar como algoz, mas se tratar apenas como vítima. Compara o mal que tu fizeste a Jesus na cruz com o mal que aquela pessoa te fez e percebe de fato qual a diferença. A vítima, que és tu, que foste tu, é uma criatura, mas tu, como algoz, mataste Deus. Quem é, portanto, a vítima mais inocente que sofreu mais? És tu, vítima desta criatura, ou Deus no Calvário, vítima da tua maldade? Avancemos. Atenção, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas, uma mixaria, uma bobagem em comparação com a grande fortuna que ele devia e da qual foi perdoado, porque suplicou, porque implorou, e Deus, cheio de compaixão, perdoou sua dívida. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: espera, o que o rei não fez com ele desalmadamente fez com o seu servo. Dá-me um prazo e eu te pagarei. Disse o coitado, caindo aos seus pés, mas caindo aos pés, não suplicando, caindo aos pés porque estava sem respirar. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. É o nosso raciocínio perante quem nos magoou, com o devido respeito ao sofrimento que você experimentou. Isto é, o que tal pessoa fez foi grave demais, ela precisa pagar, e ela não merece o meu perdão, e não pretendo perdoar, porque foi longa a angústia, porque foi terrível o sofrimento, porque foram tantos os danos. Ou seja, você quantifica esse faz de vítima até certo ponto compreensivelmente, porém você esquece o salmo que cantamos: das obras do Senhor não se esqueçam. Em nome de Cristo, se o teu ódio te leva a te lembrares com tanta clareza das consequências da perversidade daquela pessoa, não te esqueças da obra do Senhor no Calvário, perdoando teus pecados. Das obras do Senhor, não se esqueça. Como eu disse, não é para esquecer o pecado de ninguém contra nós, lembre-se, mas também não se esqueça da obra do Calvário. Isto é, teus pecados, matando Jesus, humilhando Jesus, desmoralizando Jesus, reduzindo Jesus a um nada, a um verme, foram teus pecados. E olha, escuta a resposta dele diante de tua maldade: Pai, perdoai-nos. Pronto.
consiga perdoar do fundo do coração. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar. Ele disse: se houver alguém aqui que ainda odeia, preste atenção, empregado perverso. Eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Aqui está o único motivo para se perdoar alguém. Motivo cristão, motivo bíblico. Devo perdoar o meu irmão porque eu, assassino de Jesus, não recebi a condenação dele na cruz. Implorei a misericórdia e ele respondeu no Calvário: Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Pronto. Não se chega a perdoar ninguém senão por esse motivo. Não há raciocínio, não há conferência, não há lógica, não há tergiversação, somente essa. Portanto, para se curar do ódio, para quem não consegue perdoar do fundo do coração, subir o Calvário na condição de assassino, na condição de causador da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus, e se colocar como algoz impiedoso, como assassino frio e sanguinolento com seus pecados. E aí fazer essa passagem do Calvário para o desgraçado ou a desgraçada que nos ofendeu. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, ou seja, primeiro teve compaixão, depois indignado. Mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua vida. E aqui vem uma ameaça. A ameaça também pedagogicamente faz bem. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ou seja, não consegue perdoar, candidatíssimo ao fogo do inferno. Não consegue perdoar. O demônio espera com braços abertos para que sua alma arda até toda a eternidade. Desculpe a dureza da palavra do bispo, mas eu estou diante de uma palavra extremamente clara. Isso se aplica também para mim. Com Deus não se brinca, do Evangelho não se zomba. Esse é o caminho para o perdão. Na primeira leitura de hoje, Deus Todo-Poderoso, indignado com o esquecimento das obras do Senhor, como cantamos no Salmo, pede ao profeta para fazer um gesto para que Israel se lembre de suas maldades. Eu estou morando no meio de um povo rebelde, tem olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, são um povo rebelde. Faça assim, filho do homem, pegue uma bagagem de exilado, na frente deles, em pleno dia, você emigra, faz um buraco no muro, como que a lembrar, está para acontecer isso com Israel. O próprio rei, o príncipe, cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Todo mundo vai sair daqui e vai para o exílio, porque não quiseram ouvir a minha voz, não quiseram se lembrar das obras que eu realizei. E qual é a obra que o Senhor realizou nos termos do Evangelho de hoje? Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Para concluir essa homilia de 30 segundos, vamos então agora a um critério muito simples para saber se a senhora conseguiu perdoar aquela pessoa ou não. E se não conseguiu, nem comungue, nem reze o Pai Nosso. Quem reza o Pai Nosso sem perdoar está jogando gasolina em cima do fogo, está pedindo para ser condenado. Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, se eu não perdoo a quem me ofendeu, eu estou pedindo ao Senhor que não me perdoe. É óbvio. Por isso é perigoso para uma pessoa que ainda odeia rezar o Pai Nosso. É uma sentença de condenação eterna, uma oração santíssima. Como descobrir se perdoei ou não o irmão do fundo do coração? Mateus 5, de 43 a 44. Palavras do Senhor, aspas.
Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Você descobre se perdoa essa pessoa, tiro e queda, com esses 3 verbos: amai os vossos inimigos. Quem ama quer o bem, não quer o mal. Se você ainda está desejando algo de mal para essa pessoa, ainda é ótimo. Mas se você deseja o bem a essa pessoa, você conseguiu perdoar. Segundo verbo: fazer o bem aos que vos odeiam. E você descobre isso com uma pergunta: se essa pessoa hoje precisasse da minha ajuda, ela pedindo ou não, eu, do fundo do coração, querendo o bem dela, seria capaz de ajudá-la? Se a resposta for sim, você perdoa. Terceiro verbo: orai pelos que vos perseguem. Se você é capaz de rezar pela conversão dela, você perdoa. Se você é capaz de rezar pela salvação dela, você perdoa. Eu estou falando da autêntica oração, não da oração maluca: Senhor, eu te peço que um tijolo caia na cabeça dela e haja uma fratura e ela morra. Isso não é oração que se dirige a Deus. Faça por favor, está maluco? Pedir uma dor disso, desce para nosso Senhor. Mas se você é capaz de rezar pela felicidade dela, como você reza pela felicidade do seu esposo, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais, você conseguiu perdoar. Ah, mas eu quero distância. O bispo também quer distância. As pessoas que fizeram mal para ela. Mas reconciliação é outra coisa. Eu quero distância porque elas não se arrependeram. Ótimo, perfeito. Porque perdão é uma coisa, é incondicional. E se traduz com esses 3 verbos. É hora de acabar a homilia, porque não podemos ficar aqui até meia-noite. Espero que a catequese tenha sido clara. O bispo vai virar as costas, mas quem falou pelos lábios dele foi nosso Senhor. E para quem não veio à missa e precisa dessa catequese, Deus abençoe sua memória e transmita isso para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.